Vem aí mais um campeão de audiência no seu rádio. Programa Alguém Se Importa com Você. Abra a pasta Play Store e baixe o nosso aplicativo. Rádio do Rei. Momento da Palavra de Deus na Rádio do Rei. Irmãos, antes de começar aqui a dizer o que eu tenho para dizer, para você que é cristão, para você que não é crente, para você também que está desanimado com as coisas que tem visto por aí em muitas igrejas, e é justamente isso. Muitas igrejas agindo de forma precipitada, se assim eu posso dizer. Mas é como eu disse, muitas, e não todas. Não somos todos nós que estamos envolvidos nessa doutrina de procedência duvidosa. Você já deve ter visto cultos que em alguns lugares chamam de reunião, que se deixar, eles tiram até a última moeda de nós. É um vende-vende terrível. É sabonete ungido, é vassoura ungida, é pedra do monte Gerizim, é azeite da oliveira de Jesus, é chave para abrir porta onde não tem parede. Ô irmão, abrir porta onde não tem parede? Pra que alguém colocaria uma porta onde não tem parede? Não é bíblico isso. Se não tem parede, não precisa de porta. Ô irmão, irmã, desperta tu que dorme. E quanto aos votos? Voto da libertação. Até onde eu sei, ou pelo menos o que a Bíblia diz, é que a verdade vos libertará. Não está escrito que o voto vos libertará. Muita gente já deve estar torcendo o nariz com essa fala. E o voto do Salmo 91, você já viu? Você participa do voto do Salmo 91. Em cada dia da campana, você deixa ali R$ 91 no cofre da igreja. Você já viu isso? Outro dia, irmãos, eu presenciei algo espetacular, para não dizer lamentável. Campanha da pesca maravilhosa. Olha só, irmãos. Que criatividade. A pesca maravilhosa, onde o Senhor disse para largar a rede. Foi ele que disse para Pedro largar a rede. Depois de ter pescado 153 peixes. Conclusão. Nessa campana você teria que investir R$ 153 ou R$ 1.530 sucessivamente. Você vê que coisa, né, irmão? Aí alguém chega pra mim e diz: ô irmão, veja bem, precisamos comprar um teclado novo. Ué, você já não tem? Pra que outro? O problema é que sempre estão estipulando uma meta, sempre. Muitas vezes desnecessárias. É como alguém que não sabe ficar sem dívida. Você já viu aquela pessoa que não consegue viver em paz? Ela não consegue ter paz se ela não tiver o bendito do carnezinho para tirar o sono dela. Então, tudo isso que eu disse, poderia aqui falar muito mais. Mas, irmãos, é com o propósito de defender a nossa causa. Melhor que isso, defender a causa do Evangelho. Quero dizer, minha irmã, meu irmão, que não são todos que são assim. Nós não podemos pagar pelo erro dos outros. Eu não posso pagar pelo erro dos outros. É como se diz: uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, totalmente diferente. Um dia eu andando na rua no interior de São Paulo, vestido como crente, estavam lá do outro lado da rua 2 homens conversando. Quando eu fui passando, olha lá, o crente ladrão, o pastor ladrão. E eu, irmão, com audição muito boa, graças a Deus, fui na direção deles e expliquei tudo. Dei testemunho da minha vida, defendi o Evangelho e depois me pediram perdão. Tá vendo aí? É ruim isso, irmãos, muito ruim.
As pessoas precisam vir para o Evangelho e não se afastar do Evangelho. Mas como elas vão vir para igreja para ser enganado? Para ouvir sermões hipócritas, muitas vezes. Para muitos, verdadeiramente é melhor ficar em casa. Entra de um jeito e sai pior. Não, irmãos. Não, minha irmã. Ainda tem um pouco de honesto no mundo. A Bíblia diz que há um remanescente fiel que não se dobrou à corrupção, que não se dobrou a Baal. Você tem que procurar, irmão. Tem que orar, pedir para Deus te direcionar. E outra, o Senhor Jesus não tem nada a ver com essas patifarias. É isso mesmo, de patife. Em alto e bom som. Mas e aí? Pode cobrar para pregar? Pode cobrar para cantar na igreja? Qual a sua opinião, pastor Fábio? Primeiro, eu nunca cobrei em lugar nenhum. Nem em igreja, nem em praça, nem em lares, nem nas rádios, muito menos nesse canal. Irmãos, eu uso o melhor travesseiro que existe em todo o universo. Você sabe que travesseiro que é esse? Uma consciência tranquila, uma consciência limpa. Durmo bem, que é uma maravilha. Eu não tenho nada que me envergonhar. Raros são os casos, irmão, em que eu peço ajuda quando chega alguém com extrema necessidade. Eu tenho que pedir ajuda. Aí sim eu faço um apelo para que as pessoas possam contribuir. Um dia desses, meu irmão, minha irmã, aconteceu isso. Eu não tinha como ajudar o irmão. Deus sabe, é lógico que ele sabe, mas eu não quero colocar Deus nesse meio. Eu não tinha como ajudar o irmão, eu tinha R$6 na conta. Eu não ia mandar R$6 para alguém que está passando necessidade terrível, que não tem o que comer, concorda? Eu tinha que conseguir alguma coisa a mais. Aí fiz um apelo pelo Zap mesmo e falei com o Senhor. Senhor, se o irmão está mesmo precisando, toque as pessoas para doar alguma coisa. Foi muito rápido, irmãos. Em poucos minutos tínhamos R$80 de oferta. Transferi para o irmão e reenviei o comprovante para os irmãos que ajudaram, os cristãos de verdade, para que eles pudessem conferir. Olha que maravilha. Prestar contas, irmão, não é desconfiança. Esse tipo de caso, no meu caso, é o único que envolve dinheiro e nem fica comigo, eu já passo para frente. No outro tempo ali também fazíamos a obra numa garagem de um bairro bastante carente. Uma vez por semana, toda quinta-feira, fazíamos ali o culto e no final era cachorro quente, Coca-Cola gelada para todo mundo, não podia ser outro, tinha que ser o melhor. E isso sem pedir nada para ninguém, nem oferta. Como pedir oferta no lugar onde o índice de desempregados é gigante? E como nós resolveríamos isso, se eu queria dar um lanche pro pessoal? O próprio Deus, irmãos, sensibilizava as pessoas a respeito da obra dele. Mas voltando ao assunto, posso cobrar para pregar? Pode. Pode cobrar para pregar? Pode. Na verdade pode tudo, né? Pode explorar, pode extorquir, pode fazer ameaça de cunho espiritual, pode tudo. Só não vai poder ir para o céu. Só isso. Simples. Só se for aquele céu ali onde as crianças estudam. Aí vai. Sei lá, né? Se um segurança deixar abrir a porta para entrar. Ou aquele outro céu lá, conhecido como céu da boca da onça. É lógico que não, né, irmão? Não pode cobrar para pregar. O que foi dado de graça, recebeu de graça, dá de graça. Diz a Bíblia. Problema resolvido. Pensa comigo. Se você conseguir pensar, o Senhor Jesus nunca cobrou para pregar as multidões. E desse jeito ele deixou-nos o exemplo. A preciosa lição de aquilo que nós recebemos de graça, devemos dar de graça. O apóstolo Paulo, apesar das constantes necessidades que envolve a obra missionária, ele nunca exigiu
que nenhuma igreja lhe enviasse ofertas. Antes, ele recebia de bom grado e com ação de graça tudo aquilo que lhe era enviado. A verdade, irmãos, é que nenhum dos apóstolos do Senhor Jesus jamais estipularam uma quantia para pregar a palavra de Deus em alguma cidade. É claro que existem alguns textos que enfatizam a necessidade de sustentar os obreiros. É verdade. 1 Timóteo 5,18. Digno é o obreiro do seu salário. O que é instruído na palavra, reparta seus bens com quem lhe instrui. Gálatas 6,6. Eu conheço essas passagens. E é verdade. Jamais disse que um pastor não é digno de receber o seu salário. A palavra de Deus diz: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a colher os grãos. 2 Timóteo 2,6. Pernilongo é uma benção, né, irmão? Meu irmão e minha irmã, eu não estou indignado com os pastores que têm um salário. Estes sim são dignos de receber tal honra, tendo em vista o trabalho que eles desempenham. Mas a minha indignação tem outro motivo, apesar da minha indignação ser um mosquito sem asa. Cada vez mais no nosso país se multiplicam as estrelas gospel, com seus super ternos de marca, seus sapatos de couro de jacaré, suas abotoadeiras de ouro 18 quilates e sua enfadonha e repetitiva pregação. É sempre a mesma coisa. Acredite se quiser, muito chega a cobrar até 35 mil reais para pregar numa só noite. É com essa corja que eu expresso a minha repulsa e o meu desafeto. Os pregadores show, os animadores de palco, são os trabalhadores mais caros que existem no nosso Brasil. Responda para mim, qual é o profissional formado que ganha 35 mil reais em meia hora ou uma hora no máximo? Porque é raro hoje em dia pregar-se uma hora. Pois é, as estrelas gospel, pregadores de mega evento, chega a ganhar 35 mil reais apenas por uma hora de performance, que eu vou chamar de performance, verdadeiros artistas. Aliás, é por causa disso que vocês dificilmente me encontrarão em congressos do tal reteté pregando a teologia da prosperidade, como alguns por aí que memorizam meia dúzia de chavões e já pensa que é um pregador. Eu tenho colegas pastores, irmãos, que recebem como paga de um mês de pastoreado fiel de sua congregação apenas um salário mínimo. E quando muito, 2 salários mínimos. Sim, pois ao contrário do que se pensa, é isso que ganha um pastor geralmente. Aquele que ganha alguma coisa, aquele que recebe alguma coisa. Pois é. Aí aparece um aventureiro que gravou um DVD lá no recinto dos Candarábia, né? Exigindo como salário de uma hora de pregação o que um pastor de igreja não ganha em um ano. Sabe o que está faltando? Óleo de peroba. Essa que é a verdade. Peroba neles. E no mundo musical, gospel, a coisa é pior. 15, 20 mil reais, em alguns casos, só para trazer o cantor para a igreja e cantar 2 ou 3 músicas e com playback ainda por cima. Realmente, irmãos, esses cantores e pregadores, show, são a classe mais abusiva que existe no meio evangélico. Eu disse, irmãos, uma das classes, porque entendo que existe outra ainda pior. A dos que contratam as estrelas.
Por quê? Porque há centenas de obreiros frouxos que, por não conseguirem manter o povo com a palavra de Deus, eles não conseguem manter o povo com a palavra de Deus dentro da igreja. Aí contratam um profeta fanfarrão para dar ao povo pão e circo. Pão e circo. E não só isso, mas também convidam estrelas extravagantes com a sua melodia hipnótica. Leva o povo ao frenesi doido. E chamam de presença do Espírito, só barulho. E esses choram em suas melodias sem sentido e antibíblicas, tocadas geralmente em 4 acordes, enquanto pensam no cachê que vão receber depois de o culto acabar. É isso aí. Os contratantes são os piores, porque eles tiram dinheiro da boca do obreiro assalariado, tiram a boca das ovelhinhas de Jesus, e durante ali o obreiro serve ali o seu líder denominacional sem nunca levantar a voz. Aí eles dão aí as estrelas gospel, estrela decadente, que não tem nenhum compromisso com Jesus, nem com a igreja, nem com ninguém. Pregam e cantam, e amanhã só Deus sabe onde estarão. É assim. O dinheiro que poderia ser investido na assistência social, para quem precisa, para que haja mantimento na minha casa, na construção de novas igrejas, um salário de obreiros e na obra missionária, acaba sendo entregue a um ídolo. Idolatria. É isso que acontece nesses mega congressos, talvez até na sua igreja. Meu caro irmão, minha cara irmã, é aquilo. Desperta, tu que dorme. Não consegue dormir com tanto barulho, meu. Ou você pensa que aquele cantor gospel superstar, ou aquele pregador do reteté que prega na televisão, ele vai na tua igreja de graça? Você acha que é isso? Ele nunca vai de graça. Quer do bom e do melhor, quer comer o melhor da terra. Eles cobram. E cobra caro. Muito caro. É por isso que eu não concordo com isso. Você acha certo isso? Eu não acho certo isso. Que Deus me livre, irmão. Tirar a comida da boca de um obreiro fiel que se dedica ao pastoreado em tempo integral, para dar um aventureiro farsante e aproveitador da fé alheia. Pior do que isso, tirar a lã das ovelhinhas do Senhor Jesus para sustentar os lobos, para aquecer os lobos. Comigo não, irmãos. Comigo não. Não gosto, irmão. Não apoio. E não creio que essa exploração existente no mercado gospel seja bíblico. Não creio, não. Quer dizer, eu tenho certeza. É triste, irmão. Era pós-pandemia, muitos desempregados, uma lata de óleo R$10, uma cartela de ovos 20. Eu fico triste, irmão, com a cristandade atual. Não estou generalizando. Mas não são poucos os lugares que cometem esses abusos. E se deixar tirar até a última moeda e até mesmo a moradia de alguém. Outro dia, irmãos, eu estava vendo ali, num lugar aí, disseram para os membros que colocassem a fé em prática. Só que essa prática era entregar tudo que ela tinha. Escritura da casa, chave do carro, se bobear, tinha que entregar até o cachorro. Acredite se quiser, irmãos. Tem pessoa hoje morando de favor. Nem aluguel consegue pagar, porque, imagina, dormindo como sempre. Irmãos, para mim o grande problema não é cobrar para pregar. O problema não é cobrar cachê absurdo para cantar. O problema não é fazer a campanha de arrecadação de fundos. Na verdade, sabe qual que é o grande problema aqui? É a falta de fé. Pior. Sabe o que disse o Senhor Jesus Cristo em Lucas capítulo 18, versículo 18? Foi uma pergunta. Quando eu voltar, encontrarei fé na terra?
É a fé que está se extinguindo. É incrível, irmãos, ver pessoas pregando sobre fé, quando na verdade elas não têm fé nenhuma. Como alguém poderia oferecer algo que ela não tem? Tem uns que têm a fé tão pouca que aceitam até dinheiro ilícito. E ainda tem a pachorra de dizer que quando Deus manda até o diabo obedece. Desculpas esfarrapadas por amor ao dinheiro, dinheiro maldito, dinheiro com sangue, muitas vezes suor de trabalhadores, verbas de procedência duvidosa. Muitas vezes, irmão, fruto da venda de drogas, de cachaça, de seja lá o que for, e quer investir na casa de Deus. Tá aí o problema de o porquê alguns lugares não prosperam espiritualmente como Deus gostaria que prosperasse. As pessoas não fazem a sua parte, tá dormindo, desagradam o divino Espírito Santo de Deus. Deus não participa disso não, irmãos. Ele é santo, ele é santo, ele é santo. Tem que entender de uma vez. Ô, irmão, você não leu a Bíblia? Mateus 6, versículo 19. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Versículo 21. Porque onde estiver o vosso coração, ali estará também o seu tesouro. Tá vendo aí? Que nós possamos, irmãos, crer de verdade que Deus é quem provê todas as coisas. Não precisa eu correr atrás da bênção. Deuteronômio 28, versículo 1 e 2 até o 14 fala das bênçãos do Senhor. E que se eu for obedecente à lei de Deus, à palavra dele, aos mandamentos, a bênção vai correr atrás de mim e me alcançarão. Não vai precisar eu correr atrás de bênção. Não vai precisar eu incrementar, inventar coisas, artifícios para alcançar a bênção. Porque eu sou obediente à palavra, eu agrado ao Senhor. A bênção vai correr atrás de mim, irmão. Imagina comigo. Se a bênção vai correr atrás de mim, assim, não, que eu estou correndo também. Você já pensou correndo de tanta bênção que não tem nem lugar onde pôr? Mas aí, né, irmãos? Tem gente que corre atrás da bênção, inventa um monte de coisa. Mas são como o profeta Jeremias disse, né? São cães insaciáveis. Quanto mais melhor. Venha, cabe mais um pouco. Venha, eu compro outra geladeira para encher de picanha. Eu abro outra conta no paraíso fiscal. Eu vou falar. O imposto de renda é só declarar lá. Irmão. Ai daqueles que fazem as suas obras escondidas. Ai, viu? Achando e perguntando quem nos vê. Tá fazendo coisa errada e pergunta quem tá vendo. Deus tá vendo. Os olhos do Senhor são como chama de fogo. Provérbio 15:3. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Por que existe tudo isso? Vou dar um exemplo bem tosco. Por que alguém rouba uma moto? Ele rouba a moto para vender. Quem compra, de acordo com o Código Penal, chama-se receptador. Crime de receptação. Cadeia. Se não existisse o receptador, o ladrão não precisava roubar a moto, porque ele não teria para quem vender. O que isso tem a ver com a gente? Tem que ter dinheiro. Tem quem se deixe enganar. Irmão, veja bem. Ele vai dar conta no dia do juízo. Todos vão dar conta no dia do juízo. Todos comparecerão ante o tribunal de Cristo, onde serão abertos os livros. Mas eu não posso ter uma teoria
idiotizada de me deixar enganar. Eu tô vendo que eu tô sendo enganado, eu vou deixar, eu vou permitir? Não me parece muito inteligente isso, não. Ô irmão, o que ele vai fazer lá é problema dele. Outro dia, irmãos, eu vi um pastorzão aí, ó, pastorzão. Irmãos, é impressionante como algumas pessoas começam bem. Começa bem. Outro dia eu vi um pastor pregando e ele falou, depois que eu dei a saudação inicial, ele falou assim: eu já fui assim desse jeito, mas com o tempo eu aprendi. Eu olhei assim e falei: aprendeu o quê? Eu entendi o que ele quis dizer. Ele podia ter dito outra coisa, eu fiquei frouxo com o passar do tempo. Ele não prega mais a verdade. Porque senão a igreja dele fica vazia. É que tá o problema, a igreja é dele, não é de Jesus mais. Esperta, tu que dorme. Ou pra dormir, tá louco, meu. Muitos que ouvem o que eu falo aqui e não gosta, mas por que ouve? Porque admira aquilo que eles gostariam de falar e não pode, por quê? Porque não tem autoridade. Não tem autoridade. Olha lá para Adão, o cabra mais frouxo que já existiu na face da terra. Deixou a mulher mandar nele. Come aí, Adão. É igual Sansão, outro boca aberta. É isso mesmo. Preferiu obedecer a mulher do que obedecer Deus. Eu não sou machista nem feminista, não, irmão. Eu sou Deus, de Deus. Eu sou Deus, misericórdia. Eu sou de Deus, irmão. Corrige aqui em nome de Jesus que eu falei. Sou de Deus, obedecer Deus. Veja bem, tem que estar em concordância. Concordância no capeta, tem que estar em concordância no Senhor. A palavra de Deus diz que o marido que a esposa esteja sujeita ao marido no Senhor e não no capeta, como Ananias e Safira. Estava em concordância, e tem gente que admira a concordância de Safira e Ananias. Ô meu, você vai ter bastante tempo pra dormir quando morrer, viu? Tá louco, meu? Ô meu, caraca. Concordar com Safira e Ananias que ele estava em concordância. É incrível, incrível. Pra não dizer... Oh meu pai do céu. Aí o cara começou bem, era uma bênção. Pregava o arrependimento, pregava a salvação. Agora sabe qual que é a pregação dele? Ô irmão, veja bem, o povo é sofrido. Ô irmão, veja bem, o povo chega do trabalho cansado. Eles querem ouvir uma mensagem doce. Eles querem um melzinho na chupeta. Eles querem um mamãozinho com açúcar, amassadinho, dá pra dar na boquinha. Evangelho, irmão. Muito doce dá diabetes, pra quem não sabe. A porta é estreita ainda, irmãos. Não alargaram a porta coisa nenhuma. São esses tipos aí, ó, que alargaram a porta. A porta não alarga não, irmão. Deve ter alargado mais ainda a porta que já é larga. Que é a porta que todo mundo tá indo, a maioria. Que é a porta da perdição. A porta é estreita, irmão. Estreita, irmão. São poucos que vão entrar aí uma vez, cada um por vez. Santidade. Renúncia. Não juntar tesouro na terra. Pra que tanto dinheiro? Pra que tanto carro? Pra que tantas casas se vai morar em uma só? Eu conheço gente, irmão, que tem um monte de casa e não compra, não come bem, irmão, não se alimenta bem. É como diz o outro, quando morrer não vai levar nada no caixão não, irmão. E é verdade isso. Naquele grande dia haverá pranto e ranger de dente. Que horror, né, irmão? Pranto e ranger de dentes. Arrependei-vos e convertei-vos. Arrependei-vos e convertei-vos. A última hora vai chegar. Lamentavelmente.
Preciso ter fé, irmãos, é preciso ter fé. Crer que Deus provê as coisas. Deus julgará a cada um conforme as suas obras, conforme tudo que tiver feito por meio deste corpo. Cuidado, irmãos. Cuidado. Abra o olho também. E louvado seja Deus, amém? Fico por aqui. E que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sempre convosco, não somente hoje, mas para todos sempre. Quem crê disso? Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E operando Deus, quem impedirá? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.